Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como já foi apresentado aqui, meu nome é Eduardo, eu sou da empresa New House. Para que vocês entendam, aí, a nossa empresa é uma empresa de gestão estratégica para lançamentos imobiliários, marketing e força de vendas, né? Então, esse é o conceito de uma house, e é isso que eu vou falar um pouquinho agora aqui com vocês, dessas experiências que a gente já teve em lançamentos e relançamentos imobiliários, focado hoje aqui um pouco mais no Minha Casa Minha Vida, mas é um processo que também a gente faz para outros tipos de empreendimentos, né? Empreendimentos que saem do patamar de Minha Casa Minha Vida, ou loteamentos, enfim, funciona para empreendimentos imobiliários. Ao longo da nossa história, nós já realizamos aí em torno de 250 lançamentos, né? Cada um deles com uma estratégia, um jeito, um formato diferente, mas sempre seguindo alguns passos. E são esses passos que eu quero apresentar aqui para vocês hoje. Então, agradecer a presença de todos e agradecer o pessoal da Smartus também pelo convite. Tá? Para isso, eu compilei aqui em 7 passos para você fazer um lançamento imobiliário de sucesso, né? Percorrendo esses 7 passos, a gente consegue, com certeza, ter um resultado de vendas, um resultado de performance dentro do esperado, né? Dentro do esperado. Que o esperado ele pode ser 100% de vendas, ele pode ser 80% de vendas, mas seguindo esses passos aqui, a gente consegue ter um resultado muito bom e de alta performance. Tá? Bom, o primeiro passo, como não poderia deixar de ser, que é o que a gente faz em todos os empreendimentos que a gente começa a fazer um lançamento, é um diagnóstico do empreendimento, é para entender o cenário atual. Então, nós estamos falando em qual cidade vai ser o lançamento, qual é o tamanho dessa população, né? Qual é o tipo de produto. Então, a gente inicia sempre por um estudo de mercado, né? Nesse estudo de mercado, a gente vai definir qual que é o nosso público-alvo, né? Onde ele está localizado, o que ele faz. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui de cultura e comportamento de compra. Então, existem cidades, por exemplo, aqui no Sudeste, que o cliente compra e se comporta de uma determinada maneira. A jornada de compra dele é uma, né? No Nordeste, por exemplo, eu vi que tiveram algumas perguntas aqui do Nordeste. No Nordeste, a jornada de compra, a cultura de compra, cultura do comprador é outra. No Sul do Brasil, também. Então, para cada cenário, para cada localidade, a gente precisa entender essa cultura. Como que a gente faz para entender isso, né? Quais são os hábitos do dia a dia? Essas pessoas, elas utilizam redes sociais, utilizam mais o Instagram, utilizam mais o Facebook, o que eles fazem aos finais de semana, frequentam quais supermercados, praticam atividades físicas, tudo isso para entender e criar nossas personas. Hoje, quando a gente fala de vendas, a gente está falando o quê? Eu não tenho mais por que fazer aquele marketing de canhão, né? Gastar milhões, por exemplo, na televisão, sendo que o meu público-alvo, o meu raio de atuação, se ele estiver bem definido, a gente consegue fazer um marketing direcionado, né? Um marketing sniper, e não mais aquele marketing de canhão que se fazia antigamente. Então, para isso, a gente cria personas. O meu produto está desenhado para quem? Para qual tipo de persona? Né? Qual é a idade do meu público-alvo? Qual é o estado civil? Qual que é o comprador convicto de imóveis hoje? Do Minha Casa Minha Vida? Vai sair do aluguel, primeira moradia? Né? Um produto que não seja Minha Casa Minha Vida, um produto de valor agregado maior, para o cliente upgrade, é um investidor. Então, eu preciso entender isso, né, para eu poder criar minha persona. Então, eu tenho lá definido o público-alvo e eu crio minhas personas. Em cima das minhas personas, eu vou fazer toda a minha estratégia de marketing, de vendas, de precificação, de onde eu vou localizar esse cliente. Tá? Aqui é só um exemplo de diferença entre público-alvo e persona, né? Meu público-alvo ele pode ser homens e mulheres de 27 a 50 anos, casados e com filhos com uma média salarial de R$4.000. Né? Mas aí eu vou criar as minhas personas para poder gerar nossas campanhas de marketing. Tá? Então, o primeiro passo é realmente estudo. Debruçar, preparar, fazer um diagnóstico de empreendimento, para ir com isso tudo em mãos. É claro que tem muito mais coisas que isso, né? Pesquisas com questionário, enfim, localização do produto, se ela é bem aceita, se não é, o que fazer para quebrar as rejeições do empreendimento, está tudo lá no diagnóstico. Né? Mas depois do diagnóstico em mãos,
é hora de sentar para elaborar o quê? A estratégia. Hoje a gente tem muitos produtos parecidos no mercado imobiliário. Então a gente tem apartamentos, Minha Casa Minha Vida, um ao lado do outro. A gente tem lá Minha Casa Minha Vida de casas. A gente concorre com loteamentos, né? A gente concorre com outros tipos de produto. Então, como diferenciar o meu produto, o produto que eu estou vendendo dos demais? Então, essa estratégia, ela começa pela precificação. Hoje a gente entende aí que você vender aqui no copo mais vazio é um preço muito barato, você vai vender muito rápido. Só que se você vender lá no copo cheio, você não vai vender para ninguém. Então, o exercício diário, a informação que a gente vai ter com esse diagnóstico, a gente vai tentar se aproximar o máximo possível do potencial máximo de venda, né? Então, essa é a primeira lição aí da criação da estratégia lá baseada no diagnóstico. Isso com o quê? Com cruzamento de dados, entendendo a concorrência, o cenário macroeconômico daquela cidade ou daquela região, junto com a pesquisa de mercado, entender o viés da demanda, o viés comercial, e aí sugerir as tabelas de preço, né? Então, sempre a estratégia começa por isso, tá? E aí, o tema Minha Casa Minha Vida tem a questão do quê? Eu tenho que vender o imóvel, mas também tenho que vender o financiamento. Então, hoje, como a gente faz quando a gente lança produtos Minha Casa Minha Vida, né? Além da equipe de vendas, a gente leva uma equipe de despachante para os empreendimentos. Esse despachante ele vai atuar, ele vai ser o intermediador entre a equipe de vendas, os corretores, e os correspondentes bancários. Então, resolver problemas do cliente, resolver problemas de renda formal, restrições, ajudar o cliente a limpar o nome dele para ele poder conseguir o financiamento, ou dele arrumar comprovação de renda, correr atrás de documentos atrasados. Então, esse trabalho faz uma diferença muito grande em se tratando de financiamento Minha Casa Minha Vida, né? Então, diferentemente de outros tipos de produto, como loteamento, por exemplo, que é financiamento direto com as loteadoras, na maioria dos casos, né? Aqui a gente precisa de um trabalho muito grande de despachante. Então, essa tem sido também uma diferença bem grande na hora que a gente está vendendo. Porque o corretor, ele não está muito habituado a pegar a documentação completa e tudo mais, e acaba sobrando para o correspondente. Então, o correspondente ele não está sob o domínio da nossa gestão, né? Então, nesse meio termo, a gente criou um setor de despachantes para poder cuidar disso, né? E tem dado muito resultado. Aqui eu vou dar um exemplo de uma cidade que a gente lançou Minha Casa Minha Vida, em Ouro Fino, Minas Gerais, e uma cidade de 35 mil habitantes, então uma cidade pequena. Lá tinha alguns desafios. Então, a cidade de 35 mil habitantes tinha uma alta informalidade de renda, né? A cidade lá é muito bordado e tudo mais, então muitas pessoas autônomas, então que não tinham renda formal. Eram 250 casas. E a cidade, ela não tinha cultura de compra no Minha Casa Minha Vida. Ela tinha até um certo preconceito. Era uma cidade que consumia muito terreno, né? Muito terreno para construção. Então a gente tinha também esse desafio. Quais foram as soluções que a gente fez? Então, entendendo aquele primeiro passo que eu falei, a gente fez o diagnóstico do cenário atual. Criamos um conceito estratégico, né? Tem lugares que é melhor você exaltar que aquele projeto ele é Minha Casa Minha Vida. Tem lugares que é melhor você deixar bem pequenininho lá, que você vai vender para todo mundo o conceito do empreendimento. Quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, né, todo mundo fala, eu vou pôr um Minha Casa Minha Vida bem grande no meu material de marketing, que isso vai chamar a atenção dos clientes. Dependendo da região, da localidade, isso não é verdade. Então, a gente tem até que ocultar, deixar meio pequenininho esse Minha Casa Minha Vida aí. Porque o cliente ele pode também comprar de outras formas, né? Então, criar o conceito realmente do produto e a criação da campanha de marketing diferenciada, para gerar a necessidade de compra, o desejo de compra, independente da modalidade de financiamento. Então, essas foram as soluções. Colocamos uma equipe exclusiva para o empreendimento. Quando eu falo equipe de corretores de venda, o que a gente faz de diferente do mercado, que aí pode ficar como lição para vocês, para quem quiser também entender, a gente não é uma empresa que chega numa cidade para fazer um lançamento e faz parcerias com as imobiliárias locais. A gente, além de fazer isso, a gente leva a nossa própria equipe. A gente tem hoje em torno de 220 corretores que são CLT, são funcionários nossos. Então,
eu vou chegar lá nesse ponto, que é o treinamento que eles fazem e tudo mais. Mas quando a gente fala equipe exclusiva para o empreendimento, é isso. É uma equipe que vai cuidar só daquele produto que que a gente está comercializando. Tá? E um correspondente caixa especializado, né, que passou também por um treinamento junto com a gente, está alinhado, junto com a nossa equipe de despachante, para poder fazer a coisa acontecer. E aí, qual foi o resultado? A gente fez um trabalho de 40 dias de represamento de clientes, fazendo realmente pastas, né, com toda a documentação. Tivemos que fazer 8 pastas para cada unidade, então número alto para nós, né, número alto. A cada 8 a gente conseguiu aprovar um financiamento. E conseguimos fazer a venda de 100% das unidades no lançamento com esses 40 dias de represamento. Então esse é um case de sucesso aí, do Minha Casa Minha Vida, falando na questão aí de como a estratégia funcionou. E o terceiro passo, que é o marketing do empreendimento. Então, como também nós resolvemos os problemas que a gente tinha de marketing dos produtos, só a título de contexto, nós fundamos a New House, eu e a Evelyn, que é minha sócia que está aqui presente, nós fundamos porque a gente prestava consultoria para algumas incorporadoras. E essas incorporadoras tinham muitos problemas na hora de lançar, seja com equipe de vendas, seja com agência de publicidade. E aí nós falamos, ok, vamos montar uma house para fazer tudo aquilo que as incorporadoras têm de problemas, que é desde a comunicação visual, criação da campanha, equipe de vendas e entregar o contrato pronto para a incorporadora seguir. Então, foi por isso que a gente montou a empresa. Então, não fazia sentido não ter uma agência de marketing. Então, a gente criou uma agência própria. Então, dentro da nossa empresa, hoje, a gente tem uma agência de marketing. E só faz marketing imobiliário. Porque o marketing, pessoal, é a gente entender a mente humana. O ser humano, ele compra por desejo, ele compra por necessidade. Então, a gente, entendendo isso, a gente consegue aplicar as técnicas, por exemplo, da programação neurolinguística num material de campanha. A gente tem lá, nosso cérebro ele é dividido em 2 partes, razão e emoção, e a gente compra por desejo. Então, a gente entendendo isso, a gente aplica todo o conceito AIDA de marketing nos materiais de propaganda dos produtos que a gente vende. Então, a gente primeiro chama a atenção do cliente, que esse chamar a atenção hoje mudou muito, né? Antigamente você chamava a atenção com placas enormes em frente ao produto, com outdoor, com propaganda. Hoje, o cliente busca como o seu imóvel? É na timeline ali das suas redes sociais, né? E o que a gente faz de diferente? Por exemplo, né? Não é uma propaganda, apartamento, 2 dormitórios, 60 metros quadrados com uma vaga de garagem. Não, né? Isso hoje já não chama mais atenção. Últimas unidades, já caiu de moda. Todo mundo já sabe que é mentira, aquele últimas unidades. Você tem lá 500 unidades no estoque, mas na propaganda está últimas unidades. Então, isso que, ao invés disso, a gente, por exemplo, substitui, né? Venha para o melhor e mais inovador empreendimento de Moema. Conceitos jamais vistos na região. No mínimo, você vai chamar a atenção de quem está olhando aquilo ali. Você não vai falar que é um apartamento de 2 dormitórios com uma vaga de garagem, né? Mas você está falando e despertando a curiosidade da pessoa, chamando a atenção. Porque é o primeiro passo. Depois a gente vai criar o desejo, o interesse e o desejo de compra. E por último, fazer com que ele faça uma ação. A gente tem hoje mais de 20 gatilhos mentais que podem ser usados. A gente tem o gatilho mental da urgência, então fazer com que as pessoas tomem ações rápidas. A gente tem o gatilho mental da escassez, que não é últimas unidades, né? Mas quando você vai comprar alguma coisa e você vê que aquilo está acabando, você tem que correr para você não perder aquilo que você quer. A gente tem o gatilho mental da autoridade, né? Por exemplo, colocar uma pessoa de autoridade dentro daquela região falando bem do seu produto. Alguns exemplos que podem ser feitos. A gente tem, então, vários gatilhos mentais que têm que ser usados. Inclusive a psicologia das cores. A cor que a gente cria lá no nosso material de campanha, ela é estudada por psicólogos. Então, eu estou falando de um empreendimento econômico, eu tenho que usar bastante a cor vermelha. Se eu estou falando de um empreendimento de alto padrão, eu vou mais para o azul, para o cinza. Tudo isso influencia o meu cliente na hora de comprar. Tudo isso influencia. Então, além de designers, programadores, maquetistas, sociais media, redatores, em todas as áreas da nossa empresa tem psicólogos, né? Seja no marketing, seja no time de vendas, no RH.
né, que isso tem feito bastante sucesso, bastante resultado. Então, os 3 primeiros passos aí, diagnóstico, estratégia e marketing, a gente preparou para lançar o nosso produto. Então, isso é preliminar, né? Antes de colocar o time em campo, a gente fez isso. E aí, a gente vai colocar o time de vendas. Esse time de vendas, ele também tem que ser definido de acordo com o empreendimento. Hoje, a gente, dentro desses 200 e poucos corretores que a gente tem lá contratados, a gente tem homens mais jovens, mais velhos, a gente tem mulheres mais jovens, mais velhas, a gente tem pessoas mais aceleradas, pessoas mais calmas, pessoas que deixam o cliente mais à vontade, pessoas que pressionam na hora de fechar. E para cada característica desse pessoal, a gente seleciona a pinça a dedo para colocar num produto, de acordo lá com a cultura da cidade. Então, a cidade ela é muito... a gente é muito machista, eu tenho que colocar lá mais homens, eu tenho que colocar mais mulheres. A cidade, ela tem uma cultura de compra mais tradicional, ela é uma cultura de compra com mais jovens, mais millennials, então vou colocar uma equipe mais jovem lá, que saiba interagir melhor com esse tipo de pessoa. Então, tudo isso influencia, né? Então, a definição da equipe também faz muita diferença. E essa equipe, como que a gente resolveu nossos problemas de vendas, e que isso é muito importante compartilhar com vocês, para que vocês também busquem fazer isso na empresa de vocês. Criamos um instituto de treinamento, onde a gente contrata os consultores de vendas. 90% deles nunca foi corretor de imóveis na vida, então ele entra na New House não sabendo nada de vendas de imóveis e sai de lá um corretor de imóveis exclusivamente de lançamento. Então, isso ele passa por um período bem longo de treinamento e tudo mais, com técnicas de abordagem, de rapport, de PNL, espelhamento, como gerar confiança com o comprador. Né? Então, a gente conseguiu resolver esse nosso problema através desse instituto. Então, a nossa bandeira, o que a gente defende é que a exclusividade de vendas tem que ser 100% funcional quando a gente vai fazer um lançamento. Né? A gente vai colocar lá uma equipe exclusiva do empreendimento para o empreendimento e vai fazer com que esse time aí venda 100% do produto. Junto com isso, a gente criou também um setor de Media Center. Hoje, como a maioria de vocês deve saber, a gente passa em média de 6 a 7 horas por dia no celular, no smartphone. Né? O jeito de começar a busca por imóveis mudou. Né? Não é mais monto um stand de vendas maravilhoso, faço propaganda e espero o cliente chegar lá. Né? Eu vou atrás do cliente. Então, as redes sociais, hoje, elas impulsionam muito as vendas. De todo o nosso portfólio, já está próximo de 20%, 20% as vendas online, sem visita do cliente até o plantão. Né? Em torno de 20% em cada empreendimento. Então, essa equipe aqui, eles ficam lá realmente o dia inteiro, no Facebook, no Instagram, curtindo, comentando. O que o cliente curtiu, ele vai atrás, o que o cliente comentou, ele comenta também. Né? Então, a gente tem lá em torno hoje de umas 30 pessoas fazendo isso, cada uma delas com 5 perfis, que não tenha ninguém do Facebook nem do Instagram aqui, né? Mas cada um lá tem 5 fakes. Então, a gente tem lá 150 perfis comentando o seu produto. Então, o seu produto está lá sempre nos Trend Topics. Né, da região. Então, isso aumenta o engajamento, mesmo que seja patrocinado, ele aumenta o engajamento. Então, com isso, a gente conseguiu sanar, e a principal captura nossa de leads hoje é pela internet. Junto com o quê? Então, aqui, redes sociais. E aí, a gente não abandonou a venda da vanguarda, que é a venda porta a porta, venda como se vendia livros antigamente. Então, essa nossa equipe de campo, como eles são funcionários da New House, eles sabem que tem que seguir um procedimento de trabalho. E qual é esse procedimento? É visitar, bater palma lá no comércio, na casa, ir nas empresas e oferecer o empreendimento, o produto. E não simplesmente ficar sentado no stand de vendas esperando que o cliente venha porque ele viu um anúncio na internet, ou porque ele viu um outdoor, ou porque ele viu uma propaganda. Então, isso também faz muita diferença. Hoje, num funil de vendas tão competitivo, com tantos concorrentes. Então, eu tenho as redes sociais, a venda porta a porta, o Media Center, aí os materiais mesmo de marketing, outdoor, flyer, clientes direcionados, guerrilha, indicações, etc. Então, isso faz com que o nosso funil de vendas aí tenha mais eficiência.
E como eu já disse, vocês aqui que são incorporadores, que são urbanizadores, ou que são empresas de vendas, imobiliárias, enfim. O nosso segredo hoje, a gente abre para todo mundo mesmo, é a exclusividade. Se eu estou num plantão de vendas, né, por exemplo, aqui do Ricardo, eu estou lá vendendo o produto dele. Eu não estou lá como corretor de imóveis de vários produtos da minha cidade. O cliente não gostou do empreendimento do Ricardo, mas espera aí que eu tenho mais 3 aqui para te oferecer, para te mostrar. Não, a nossa equipe ela vai de fora exclusivamente para vender o empreendimento em questão. Então vocês aqui exijam a exclusividade para quem vocês derem as vendas dos seus empreendimentos e também na contrapartida, né, deem a exclusividade para que vocês possam ser bem atendidos. Ou montem uma house interna com corretores exclusivos. E aí eu recomendo que vocês, para reter esse pessoal, tem que dar muito treinamento, pagar salários e programas de recompensa e tudo mais, que também funciona em alguns casos. Também é algo que eu recomendo. Mas o modelo tradicional que a gente está acostumado é um modelo que vem perdendo performance, que é o modelo de chegar numa cidade, colocar na mão de todas as imobiliárias da cidade o empreendimento, e você não sabe se ele está vendendo o seu empreendimento, do vizinho, concorrente, com o seu marketing, né? Então essa realmente foi a grande solução que a gente encontrou analisando os problemas lá que a gente viu no passado. Então, selecionamos o time perfeito. Homens lá, na média de 30 a 45 anos, os corretores, vai atender. Agora vamos começar o represamento de clientes. Represamento, se tratando aí do Minha Casa Minha Vida, a gente fala em pastas completas. Então eu começo a vender o produto, vender, entre aspas, né? Começo a prospectar clientes para o produto, começo a fazer as pastas completas. Para que no dia do meu lançamento eu tenha lá essa fila aí que vocês estão vendo. Tenho lá 500 unidades e tenho 5.000 pessoas com pasta. Que aí é o sonho, né, de todo mundo, essa fila aqui no dia lá do lançamento. Tá? Como que a gente consegue fazer isso? Para que a gente faz o represamento? Por que já não abre vendas logo? Porque com o represamento a gente faz uma guerrilha. A gente coloca o pessoal na rua, coloca as mídias para funcionar e aí começa um período de represamento. Esse represamento ele vai servir para quê? Para a gente medir. Na primeira semana de represamento a gente teve 100 pastas completas. A nossa meta era 80, legal, estamos acima da meta. A nossa meta era 120, estamos abaixo da meta. Então vamos correr na segunda semana e assim por diante. Qual que é o histórico de conversão? Já começamos a analisar essas primeiras pastas. Aqui a gente vai conseguir converter a cada 5, vai conseguir converter uma venda, né? Tanto a venda concretizada que o cliente quer comprar, quanto o financiamento aprovado. Então se a gente tem 500 unidades, nós precisamos de 2.500 pastas. Então essas métricas servem para o represamento. E aí o lançamento, ele não precisa começar com data marcada, né? A gente começa o represamento e depois marca o lançamento. Por quê? Enquanto isso, a gente vai ouvir os sinais do mercado. Opa, aquele nosso plano A está dando certo. Ou não está dando certo. Qual que é o plano B? Estamos conseguindo menos pastas, menos clientes do que a gente precisa para vender tudo. Então, o represamento serve para isso. E ele serve para uma coisa muito mais importante, que é criar o efeito manada. Eu tenho aqueles clientes que têm certeza que vão comprar. E aí, já vi muito incorporador falar para mim, não, já vamos assinar esses contratos aqui para não perder. Tem que segurar essa ansiedade. Por quê? Esses que têm certeza que vão comprar, se você perder, é 1%. Agora, aqueles que estavam em dúvida, quando eles verem aquela fila e todo mundo comprando, automaticamente a dúvida deles desaparece. Ele fala, opa, eu tenho que comprar. É bom, todo mundo está comprando. Eu estou perdendo de não comprar. Né? Que é a mesma coisa de você estar num restaurante lá e tem aquela fila de gente, ou numa balada, sei lá, e o outro lugar vazio. Onde que você vai falar? Não, vou aqui que está lotado. Então, esse é o mesmo conceito que a gente usa para represamento de clientes. Então, eu tenho 500 unidades, eu tenho 300 pastas já aprovadas, com certeza eu vou conseguir vender os outros 200 no lançamento. Agora, se eu tivesse assinado contrato por contrato e no lançamento lá eu fosse esperar só esses 200 clientes, dificilmente eu vou vender 200 unidades no dia do lançamento. Né? Então, o represamento é muito importante para isso, para a gente chegar no passo 6, que é o dia do lançamento imobiliário. E vocês aí, a gente também, não vai estar assim, né? A gente vai reduzir os nossos riscos. Eu sei exatamente quantas unidades vão ser vendidas no lançamento, se vai vender tudo, se vai vender 80%, e a gente decide em conjunto
se vai ou não vai lançar, né? Então, por exemplo, está muito baixo essa performance, esse cadastro, então não é o momento de lançar agora. Então, o produto nunca vai ser queimado, ele sempre vai ser lançado com sucesso, né? A maioria dos nossos produtos, a gente vende 100% no lançamento. É claro que alguns deles que a cidade não aceitou bem o produto ou alguma coisa aconteceu, a gente não lança. Então não tem possibilidade de ter um lançamento fracassado, entendem? Então a gente reduz o risco aí na hora de lançar. E também resolvemos a questão administrativa, criando alguns processos no dia do lançamento, né, no lançamento no dia D, que vai desde a triagem de clientes espontâneos ao cadastro de novos clientes, salão de vendas, o espelho, celebração da compra, a confecção do contrato financeiro, jurídico, auditoria de processos, que também não adianta nada vender e não entregar um negócio de qualidade, tá? Para isso a gente leva uma equipe de staff. Então, e fechando aqui o último passo, é a gestão de pessoas. Muito foi falado já no dia de hoje, por vários palestrantes aqui, painelistas que vieram aqui, que as pessoas elas fazem a diferença. E principalmente na nossa área de vendas, na nossa área de marketing, onde o cérebro tem que funcionar muito bem, a motivação diária, as pessoas engajadas. Então, a gestão de pessoas realmente é o 7º passo que complementa todo esse ciclo aqui, né? De diagnóstico do empreendimento, a criação da estratégia, do marketing imobiliário, do time de vendas, do represamento, lançamento e gestão de pessoas. Então, esses são os 7 passos que eu tinha para apresentar para vocês.